Lenilda, dessa turma aí, você já conversou comigo? Anderson, curioso, eu estou fazendo algumas perguntas que já rolaram aqui nos debates, porque Tá. você está chegando agora e é muito importante a tua opinião aqui para a gente até refletir, ou quem sabe abrir outros caminhos, né, do Sim, debate. sem dúvida. Eu acho que o objetivo é esse, né? Claro. Proporcionar vertentes para que haja uma discussão maior. Do debate do time titular, um dia desse, aí a gente estava vendo, da raiz mesmo, porque já Ventura fez uma circulação aí, um rodízio entre 18 jogadores, no máximo 19, enfim. Ele escolheu aquela turma, né? A turma da Kombi, né? Eu aumento, mas não invento. Vamos brincar um pouquinho, que é bom. Agora tá tudo bom, né? Classe já tá na primeira. Mas dos 11 titulares, a gente, resumindo aqui, a maioria ficou, no máximo, salvando 5. É muito pouco para um time, para um clube como o Sport, para a próxima temporada. Olha a bronca, vai começar já o presente com campeonatos rolando, Pernambucano e etc, etc, etc. Lenilda, continuas com esses 5 que você acredita, se eu não estiver enganado aqui, você também foi nessa, né? De 5, 6 estourando do time titular do Sport, né? O time que o Sport montou para disputar a Série A, para começar, não era um time de Série A, né? E por isso que teve tantas dificuldades. E aí a gente pensando numa montagem de elenco, começando do zero, porque, infelizmente, o que a gente vê é o Sport a cada ano, quando termina o campeonato, se desfazem todos os seus jogadores, porque são jogadores emprestados, são jogadores que se valorizaram ao longo da competição, e aí a gente não tem como mantê-los, porque dá visibilidade, dá vitrine, e os outros times com mais potencial financeiro levam. E aí a gente, nesse campeonato, né, nesse time do Sport de 2020, pouquíssimos jogadores ficam, e eu acho interessante sim você repetir essa pergunta, porque a cada jogo a gente pode estar também mudando de ideia com relação à apresentação dos jogadores, né? Nesse time eu ficaria com o Poli, mas acho essencial a gente contratar um goleiro, porque o Poli é um excelente jogador, mas ele tem uma reposição de bola horrível. Infelizmente, ao longo da competição, ele não conseguiu corrigir isso, quer seja com as mãos. Ele estava nervosíssimo, né? Aparentou. Então, quer seja. Ali não é normal. Mas assim, não é normal ele com a mão perder bolas como perdeu ontem. Mas ele não sabe sair jogando com os pés e ele tem uma reposição de bola muito ruim. Ao longo da competição, os treinadores não conseguiram, né, mudar isso, ou pelo menos minimamente melhorar essa reposição. Ficaria com ele, ficaria com o Patrick, pela liderança que o Patrick tem em campo, por todo o trabalho que ele fez. Ele deu uma guinada nesse time, não só sendo a liderança que nós precisávamos dentro de campo, e aí não só Jair Ventura resgatando o ego de cada um, né? Dizer assim, vocês têm que acreditar, resgatando a consciência de que pode chegar e chegaram. Então, eu ficaria com o Patrick, porque ele tem uma liderança dentro de campo, ele é um bom jogador, obviamente ele já é um jogador que já tem não é mais menino, né? E aí ele se ressente na partida, a gente vê em algumas situações ele querendo fazer alguma jogada, a cabeça pensa e o corpo não responde, porque aí chega o cansaço, e aí, obviamente, tem que se ter, como o Anderson falou, lá contratar, ele falou lateral esquerdo, mas tem que contratar também lateral direito, né? Porque eu acho que o Patrick ajuda muito, mas precisa muito de um lateral. Na verdade, a gente precisa de pelo menos 2 que sejam possíveis titular em cada posição. E aí eu ficaria com o Adrielson, que eu acho um pouco provável, porque abre-se uma janela aí para que ele seja vendido, e que nesse ponto eu abro um parêntese para dizer que se tenha muito cuidado para não se vender ele por qualquer dinheiro, só porque nós estamos precisando de dinheiro, não significa que a gente tem que desvalorizar o atleta, e aí a gente fica naquela linha tênue, porque a gente já perdeu de vender jogador, porque o melhor momento dele recebeu esse propósito, e aí não, vamos valorizar mais, e ao longo de outras competições, pelo contrário, ele foi desvalorizado. Então a gente fica meio que nessa linha tênue, mas que se tenha muito cuidado, porque é muito difícil a gente ver um zagueiro jogando com a segurança, novo, né, como é o Adrielson, jogando com a segurança que ele joga. Mas por mim, ficaria com ele, se não vendê-lo,
O Júnior Tavares, eu acho que ficaria também, ele também é novo, ele pode render na competição ainda e tem potencial de crescimento. Ele foi um jogador que chegou e eu não gostei da contratação dele, assim como outros, inclusive o Dalberto, eu vou falar mais na frente, mas hoje eu ficaria com ele. Marcão, eu ficaria com ele, eu acho que daria um bom reserva, dependendo do cenário que se apresentar o jogo. Ronaldo eu emprestaria, Thiago Neves, sem dúvida nenhuma, eu ficaria, porque ele com um time, com a montagem de um elenco que propicia a evolução do futebol dele, ele tem muito que ajudar o esporte, já ajudou nessa competição e ajudaria muito mais. Dalberto não ficaria, eu acho que Dalberto levou muita sorte, porque ele chegou no momento que ele foi contratado para ser reserva, isso é fato. E ele chegou no momento que o esporte estava carente de atacante, carente de jogadores de beirada, e foi preciso utilizá-lo. E aí utilizou ele como homem de referência, mas ele ajuda muito no setor de marcação, ele desce para ajudar, ele tem aquele potencial de carregar a bola pela beirada, que na verdade é a sua posição original, mas eu não ficaria com o Dalberto nem para reserva. O Marquinhos eu ficaria, mas acho muito difícil ele permanecer. Ele quer ficar. Ele já tinha demonstrado que não queria ficar lá atrás e agora mais ainda. Mas eu ficaria com ele se assim fosse. Mas não é nem jogador para Corinthians. Assim como Maidana não é jogador para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, pois é. Não é jogador para o Corinthians. Júnior Tavares para o São Paulo, né? Isso, exatamente. Assim como o Júnior Tavares para o São Paulo. Porém, teve visibilidade. Maidana foi um dos jogadores que foram. Eu senti a falta dele ontem no jogo. Ele foi um dos jogadores que mais cresceram durante a competição, e chegou no nível que estabilizou e ficou, tanto ele como o Adriel, se jogarem em alto nível. E isso os outros times também vê e volta a falar na parte financeira, que aí influi a permanência dele ou não no esporte. E é isso, eu acho que precisa contratar... Betinho e Ricardinho, Lenilda. Betinho e Ricardinho, eu não ficaria com nenhum dos dois. Não ficaria com nenhum dos dois. Ricardinho não? Ficaria não. Ricardinho começou jogando no esporte. Quando ele chegou no esporte, ele jogou de segundo volante. Para reserva não fica com Ricardinho. Escute, quando o Ricardinho chegou no esporte, se eu ficar com muita gente, eu termino fechando a folha e não tratando bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar os parceiros e você responde na volta. Vamos embora. Tá bom. Deixa eu segundo aqui. A pessoa ficar com Marcão e não ficar com Ricardinho. Tá, vamos lá. Câmera dela. Ricardinho, ele chegou no momento que o Sport está precisando muito de um segundo volante. Ele entrou, estava se apresentando como elemento surpresa, jogou bem. Se a gente fosse ver o mapa de calor do Ricardinho, ele corria o campo todo. E aí ele passou a ser uma peça fundamental. Só que depois o Jair Ventura começou a colocar ele mais como, desculpa a expressão, ajudante de Patrick. E foi aí que o Ricardinho ele começou a jogar mais como primeiro volante, ficando para suportar as subidas de Patrick. E aí o Ricardinho começou a se apagar. O Ricardinho depois, quando voltou a jogar, e até a gente comentou aqui, o Ricardinho depois, quando voltou a jogar, que até eu concordo, não sei se é esse pensamento de vocês, mas entre Márcio Araújo e Ricardinho, pelo amor de Deus, eu sou muito mais Ricardinho. Mas, meio que Márcio Araújo... Eu imaginei que ia dizer... Não, pelo amor de Deus. Eu não sou burra. Mas assim... Alessandro, tem jogadores que caem na graça do técnico. Tu já fosse jogador, eu também, eu sei disso. E o Anderson também sabe disso. Tem jogador que, por mais que ele não seja um craque, ele é homem de confiança.
Acabou. Talvez o Márcio Araújo tenha sido contratado nesse sentido, tanto é que agora que entra ele. É uma coisa que o Jair Ventura resgatou do fundo do baú, que eu não concordo, mas quem sou eu para concordar ou não. Mas Ricardinho é muito mais jogador do que Márcio Araújo, já deu. Até o Betinho é muito mais jogador do que o Márcio Araújo. Mas por que eu não fico com o Ricardinho e com o Betinho e fico com o Marcão? Marcão, dependendo do cenário, dependendo do jogo, ele é um cara importantíssimo. A gente precisa do leão de chácara, no bom sentido, ali na cabeça de área. E a gente não tem isso. O Betinho não é, o Ricardinho não é, o Ronaldo não é. E aí, se eu for ficar com o Marcão Ricardinho... fez gol de craque, né? Marcão fez gol de craque, gol que Dalberto não faria, entendeu? Então, se eu começar a ficar com o Ricardinho, com o Betinho, com fulano, com o ciclano, eu vou inflar a folha e não vou abrir espaço para contratar pessoas que realmente cheguem para ser titular. Você sabe que o grande problema vai ser essa quantidade de competições, que o Sport já vai começar de imediato, inclusive vai estrear no Campeonato Pernambucano com um time da base, porque não vai ter como jogar dia 24 e dia 25. Então, o Sport vai entrar em várias competições. Eu concordo, eu acho que o elenco tem que ser reformulado com um percentual bom, alto. Agora, vai ter que ser uma coisa bem programada. Gradativa, né? Exatamente. Para o Sport não jogar fora competições que são financeiramente interessantes, né? Porque se você desmancha por completo agora para formar um novo grupo com todas essas competições em andamento, isso pode ser muito perigoso, isso pode deixar escapar de novo uma Copa do Brasil, por exemplo, que o Sport pode ir muito bem nela e traz um retorno financeiro muito grande. Até para futuras contratações para o próprio Brasileirão, né? Exatamente. O Anderson e Lenilda, o próprio presidente Milton Bivar disse, acho que foi aqui, Lenilda, me ajude aí, que o Sport não tem condições de bancar 2, 3 elencos para as competições do ano que vem. Então, como é que a gente pensa em ir para uma Sul-Americana, que tem que ir para o Atlético, próximo jogo, o Atlético já sem interesse em nada, né? Tá de férias, bem dizer. Aí eu já entro na Sula para a gente chegar na reta final. Vocês acreditam no Sport, numa Sul-Americana, o cenário que se apresenta aí com o Bahia, com mais probabilidade, né, salvo engano, e essa frase de Milton, né? Vamos para a Sul-Americana, o torcedor quer ir, mas o Milton, que vai, se for o caso, ser presidente, já diz: não temos dinheiro para bancar 2, 3 elencos aqui para estar disputando essas Copas aí, para estar fazendo revezamento. E aí? Aí é uma escolha entre você ir para uma competição internacional que também lhe dá um retorno financeiro muito interessante, se você conseguir avançar nela, ou você abrir mão dessa competição internacional e também de uma grana possível, que é uma boa grana, para tentar não gastar o que ele acha que não pode gastar. É planejamento, aí tem que ver o que é melhor. Garanto, se for perguntar ao jogador ou se for perguntar ao treinador, ele vai dizer na hora, Sul-Americana, porque é o que interessa, né? A competição que também leva a uma vitrine internacional. Se perguntar ao torcedor, ele vai querer na hora. Agora, Lenildo tocou num ponto importante na colocação dela anterior. O torcedor vai ter que apoiar. O torcedor não pode ser o torcedor de resultado, tem que ser um torcedor de clube. Até para que você possa reclamar, reivindicar. Se você estiver afastado, você perde as condições para isso. Se você estiver dentro do clube, quando eu digo dentro, pagando sua mensalidade de sócio, participando diretamente, você vai ter a condição de reclamar, de reivindicar, e porque você está contribuindo. Agora, você está longe, você não vai ter essa condição, não vai ter nem moral para fazer isso. Então, é muito de planejamento. Acho ruim, eu não abriria a mão jamais de uma competição internacional. De uma forma ou de outra, o Sport teria que viabilizar para participar de todas as competições. É ruim, eu sei, mas a Sul-Americana também não vai ser toda de uma vez, ela é de longo prazo, então dá para administrar e não abrir mão dessa competição. Eu já vi torcedor não, já vi presidente falar, ou gestores falarem, que não tem estrutura, não tem time para jogar muitas competições, porque cansa. Minha gente, se o time não está ali para jogar o maior número possível de competição, ter o maior número de visibilidade, chamar patrocínio, porque quando a gente disputa uma competição internacional, a gente chama patrocínio, a gente levanta a possibilidade de trazer jogadores internacionais que passam a ver o esporte de uma forma mais evidente. A gente tem dinheiro no bolso, porque a cada passagem de fase é dinheiro que entra. Então, se a gente não está preparado para jogar quantas e tantas competições que forem possíveis, não vale a pena estar aqui.
Eu acho que, né, como você falou, Anderson, e o torcedor, os jogadores, a comissão, quem é que não quer disputar uma Sul-Americana? É óbvio que todo mundo quer disputar uma Sul-Americana. Uma competição internacional é outro patamar. É diferente de você jogar uma competição nacional. Instiga o jogador até para ele mesmo fazer nome e ser visto lá fora. Então, sem sombra de dúvida, tem que lutar por essa Sul-Americana. Entrando com relação ao próximo jogo, o Sport vai enfrentar um Atlético Paranaense, que é um time que já atingiu o que poderia atingir na competição, que é o campeonato deles. O Bahia vai jogar contra o Santos, que não tem mais aspiração de nada, porque já travou seu objetivo, que era a Libertadores. O Fortaleza vai jogar contra o Fluminense. Não importa a motivação que cada um desses times, Fluminense, Santos ou Atlético Paranaense, vai ter para as suas devidas partidas. O que importa é que o Sport só depende dele. O Sport só depende do futebol dele, só depende da atitude dele dentro de campo, da postura que ele vai ter dentro de campo para ganhar esse jogo. Então, Lenilda, eu ia para o jogo, já, como Jair diz, é o momento de pensar em voo mais alto. E o voo mais alto que o esporte pode pensar hoje é a Sul-Americana. Está aí na porta, está factível, está alcançável. Então, é ir para essa partida, esquecendo do jogo do Bahia, esquecendo do jogo do Fortaleza. O torcedor vai ficar secando, obviamente, mas o time focado no jogo e fazer a sua parte, que é ganhar e cravar sua permanência também na Libertadores, na Sul-Americana, que vai ser, na Sul-Americana, que vai ser o maior prêmio para esse grupo, por toda a dedicação, por toda a entrega que o time fez durante toda a competição. Tu acredita, Anderson, na Sul-Americana, do Sport? Pode acontecer, estou com o Lenildo. O time tem que acreditar bem mais do que eu, você, ela e o torcedor. Mas não largaram, não. Se o principal objetivo era... Não deveria. Não deveria. Acho que aquele champanhe me preocupa, né? Porque dá a impressão de ter largado. Alessandro falou, Alessandro avisou. Mas só que é importante chegar para o grupo e falar o seguinte, olha... A gente tomou, por ter ficado na primeira divisão, uma caixa. Agora, se for para a Sul-Americana, vão ser 3 caixas de champanhe. Entendeu? Vai ser um churrasco, 24 horas. Tem que lutar pela Sul-Americana. Vamos raciocinar. Tomaram champanhe porque ficaram. O objetivo do candidato, no caso Milton, era ficar. E isso vai servir de bandeira. Claro, lógico, eu no lugar dele faria a mesma coisa. Mas ele está errado, não. Falando do marco político. Mas... era o ponto culminante, claro, e tinha que ser visto. Depois, agora, Sul-Americano. Como é que o cara que não vai ficar, que a grande maioria aí não vai ficar, então qual a expectativa? O cara vai olhar assim e falar, tu pode dizer o que for, eu não vou ficar, velho, eu vou botar meu pé no último jogo. For nada, o Sport que se dane. E Não, Alessandro. Mas veja, mas esse, olha... Não, veja. Na hora H. Esse grupo. Não tem essa característica. Eu quero que não, que eu esteja instigando os caras. O grupo está fechado. Uma das coisas que Jair Ventura fez foi unir o grupo, fechar e dizer assim: eu acredito em vocês e vocês têm que acreditar em si mesmo. Esse grupo não tem esse perfil. Infelizmente, você já colocaram aí a situação do Milton, que acha que não tem grupo para tantas competições. Se eu estou à presidência do clube, se eu sou candidato, eu chegaria para o grupo e olha, se vocês forem para a Sul-Americana, vai ter uma grana extra para vocês. Eu aumento o bicho. Exatamente, porque vai ser um plus a mais até para mim. Só assim, porque a última partida, eu já vi muita coisa em vestiário. No Náutico e no Sport, inclusive. No Náutico profissional na época. E não... é o último jogo do cara. O cara não vai ficar no elenco. Vai botar o pé. Pode ser o amigo que for. É a carreira dele, é o dinheiro dele. É a renovação. Sim, mas você acha que o atleta vai botar o pé? Mas é outra coisa. É bitoque. O Sport é que quer uma Sul-Americana. Então se um quer e o outro tá ali numa situação muito confortável, a tendência de quem quer... é maior de ganhar. Olha, por toda a entrega desse grupo, durante toda a competição, esse grupo vai se desdobrar. Escreva o que eu estou dizendo. Como eu disse aqui, desde o início que o Sport não ia cair, eu estou dizendo. Esse grupo pode até não entrar, não conseguir, mas esse grupo vai dar vida por essa Sul-Americana. Pelo perfil, pela vontade. Porque, Alessandro, um passo de cada vez.
tinha que comemorar, conseguir um objetivo. Agora vamos para o nosso próximo objetivo alcançado. Três caixas de agora, só foi uma. Não, a questão do dinheiro extra é fundamental. Sim. Anderson tocou, é o que move. O cara mesmo não ficante, pô, é uma graninha que vai sair aqui agora, menino. Vamos embora. Tô nessa. Pelo amor de Deus. Claro que é um dinheirinho e de repente também pode servir para alguns que tá na dúvida. Será que eu vou continuar? Será que eu vou renovar? Sei lá, de repente esse jogo aí também pode fazer uma pequena diferença. Olha, a essa altura vale tudo. Agora é aquilo que eu falei, se o jogador do esporte não quer botar o pé, tu imagina o do Atlético do Paraná que não tem realmente mais nada o que fazer. Então exatamente. É a hora de botar o pé. Se não entrar com a meninada lá, né? Com um bocado de menino aí, para já pro campeonato paranaense. Eu acho até pior. Porque eu acho que a meninada... Quer dizer, Anderson, não corra muito, não bote não, porque vai correr muito mais e os velhinhos do nosso time não vão aguentar. Exato. E mais, você viu a coletiva de Thiago Neves? Lógico que também ele foi instigado pelas perguntas, mas durante toda a coletiva ele disse que queria ficar. E ele disse mais, qual time, qual jogador não quer jogar uma competição internacional? Então, até como antes falou, até que o jogador ficar na Sul-Americana é uma motivação para ele renovar com o clube. Sem dúvida. Estou falando no caso de Maidana, no caso de Thiago Neves, entendeu? Exatamente. E o mercado para Adrielson? Abrir o mercado da Sul-Americana, por exemplo, um garoto? É excelente. Excelente. Anderson, obrigado, querido, por hoje. Que massa. Rapaz, que seja a primeira de muitas. Como engrandeceu aqui o debate da gente. Caramba. Rapaz, eu...